Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Isso. Padre Pierre, em razão até da grande carência que tem o povo haitiano, parece que a missão que a igreja faz lá é mais humanitária, né, de levar algumas coisas para ele, levar alimentos, né, e outros, vamos dizer assim, gêneros de necessidade que eles têm, do que propriamente uma missão puramente religiosa. Sim, com certeza. Quando a gente diz da nossa missão, isso não é um fato isolado. Imagine isso multiplicado por muitos, né? É pequeno enquanto nível diocesano, da nossa arquidiocese, mas são muitas as dioceses que estão lá, de outros países inclusive. Nós temos um papel, primeiro, que não se pode perder, que é o da fé, é levar a mensagem de Jesus. Mas frente à realidade que é tão dura, a igreja acaba vivendo um papel de governo lá. Se a Igreja Católica sair hoje do Haiti, eu não sei quanto tempo eles conseguem viver sem a estrutura que a igreja dá. Ele é testemunho. Lá nós fazemos atendimento médico, lá nós fazemos atendimento humanitário, damos comida, lá nós ensinamos a escola, né, nós damos escola. O governo não dá escola lá, não existe escola, né? A escola que o governo dá é uma escola particular. Então o papel da igreja lá não é só religiosa. É como você dizia mesmo, é um papel humanitário importantíssimo. Eu não sei, não consigo conceber como o Haiti vai viver se hoje todo o trabalho católico que existe lá saísse de lá. Se a igreja católica dissesse, olha, nós vamos embora, não vamos ficar no país. Eu não sei se eles teriam condições de sobreviver mais do que 2 meses, não sei. E as autoridades lá locais, elas aceitam bem esse tipo de ajuda humanitária? Há alguma restrição, problema de segurança dessas pessoas que vão para lá? Existe autoridade? Na verdade, a questão política lá beira o caos, né? A gente, inclusive, nesse momento, está se passando por um grande problema político lá, né? Que eles querem depor o presidente, que está envolvido numa série de escândalos, né? Frente àquela realidade de dificuldade do país. Né, nesse ponto, a política ela tem esse lado ruim, né, principalmente onde a cultura, né, onde a educação tem um nível muito baixo. Hoje 80% dos haitianos, em média, né, tem uma escolaridade mínima ali, então é um número muito alto. Então a política acaba, né, confrontando nesse sentido de uma forma muito ruim. Né, então eles passam por problemas e uma coisa que é bom, eu sempre gosto de colocar isso quando a gente vai apresentar, né, um pouco de que é o Haiti. A estrutura política do Haiti, ela não se compara à estrutura de quase nenhum país, né? O Brasil ou qualquer país aqui da América Latina, né? É uma coisa que ainda também é extremamente decadente. Né? Se a gente pensar, o Haiti foi o primeiro país da América a ter independência, né? Ser independente, talvez é o que seja mais dependente de todos que existam aqui dentro das Américas. Então, a questão política ela não se desenvolve lá. E isso acaba acarretando em todos os outros problemas, né? Da insegurança, problema da questão alimentar hoje, que é fortíssima lá, a questão da mortalidade infantil. O Haiti hoje tem uma das maiores taxas de mortalidade infantil do mundo, né? Porque quando o governo ele não presta um trabalho de excelência, logo a população vai ficar, né, aquém desses serviços que são extremamente necessários e que é a igreja que traz lá. Isso é muito importante frisar, né? Hoje, se a gente pensar ali naquela região onde fica o projeto dos Freis, que são os nossos parceiros, se eles não tivessem ali, provavelmente aquela população estaria entregue às moscas, né? O atendimento de saúde lá no Haiti, que é todo privado, né? Não existe um sistema de SUS lá. Se a igreja não tivesse, né? Se o projeto não tivesse lá atendendo aquelas pessoas de forma gratuitamente, elas estariam mortas. Né? Sabe quantos cardiologistas existe na capital de Porto Príncipe? 5 cardiologistas. Para atender um grupo de 1,5 milhão de pessoas. Não tem condição. É inviável isso. Inviável, né? Então aí você imagina. E aí quando você perguntava, e o governo coloca algum empecilho? Nenhum, né? Para o governo é ótimo que a igreja esteja lá. O governo é muito bom, porque o governo não se responsabiliza com aquilo que é dele. O papel dele ele não cumpre, né? Você dizia da segurança. Segurança nenhuma. Né? Eu tive lá 10 dias, não vi policial nem um dia. Né? Não tem isso. Né? É imaginável como eles também se organizam. Né? Há uma violência muito grande no Haiti. Né? Por exemplo, lá não tem luz elétrica. Então a gente tem que retornar para onde a gente está às 5 horas da tarde, porque o país fica todo escuro. Né? E aí você imagina o que acontece, né? Nesse lugar, né? Onde a mulher é colocada como segundo plano, onde é uma cultura machista. Então você já pode imaginar o que é a realidade, né? Lá nos Freis, e assim como nas outras assistências católicas que se tem a segurança privada, né?
Então, eles têm segurança, ficam a noite inteira, o dia inteiro, na verdade, dia e noite, porque o governo não faz isso. Tem uma outra missão muito interessante no Haiti, que chama Missão Belém, que as irmãs estão lá, e olha, elas fazem um trabalho tal e qual os freis fazem, né? Você chegou aí lá? Sim. É uma realidade, é a beira-mar, né? Mas aí você imagina o mar do Haiti, né? É uma montanha de lixo que não deixa aquela água invadir onde as irmãs estão. E elas fazem um trabalho belíssimo diante daquela situação assim caótica. O cheiro é muito forte, uma presença muito forte, o odor muito forte, né? Porque é muito lixo. E olha que, de fato, é um despojamento da parte delas de estarem ali com aquelas crianças. Não recebe o reconhecimento dos pais. Não que isso é o mais importante, mas o que a gente fala? Tudo é uma questão também de adesão. As irmãs ensinam como educar. As irmãs dão a comida para os pais darem os filhos. O que os pais fazem? Comem a comida dos filhos. Então, aquela criança nunca sai daquela situação ali e acaba morrendo, né? Então, é muito difícil. Uma solução a muito longo prazo, né? Nós não sabemos como é que vamos fazer, mas sabemos que precisamos estar lá. Padre Pierre, a Zilda Arnes foi uma das pioneiras com relação a isso. O trabalho dela depois teve continuidade no mesmo limite ou não? Não. No Haiti, qual é o problema do Haiti? O haitiano está tão desesperançoso que ele não é capaz de, por si só, fazer as coisas, a engrenagem girar. Então, uma realidade nossa que eu dizia, né? Quando nós chegamos lá nos freis, o hospital pequeno que os freis têm, o índice de HIV no Haiti é assustador, né? Sífilis, as doenças venéreas são enormes. Então, lá eles têm um hospital que identifica, porque hoje um haitiano, se ele vai ao médico, os freis dão assistência médica, né? Então, o haitiano chega no médico, a primeira coisa que o médico pede é um teste de HIV e de sífilis. Então, lá existe esse pedaço do hospital onde os haitianos vão. Nós chegamos lá, aquilo estava chovendo há meses. Nenhuma pessoa que se beneficia daquilo, inclusive, tem a iniciativa de dizer assim, nós podemos ajudar? Nós podemos fazer um telhado? Não tem. Então, ele sempre espera que a gente faça. Então, a doutora Arnes, quando estava lá, fez um trabalho muito bonito. Mas se depender de um haitiano pegar e dar seguimento, não. Então, eu acredito que nos freis existe, né, essa pastoral da criança, também pela motivação deles, mas a gente não vê um empenho do haitiano para dar um segmento naquilo, no trabalho que ela fez. Então, eu acredito que esteja localizado esse trabalho dela nas próprias instituições católicas que acabam dando segmento naquilo que ela idealizou. E essa acomodação deles, não tem jeito de começar a mudar isso, não? Um trabalho longo. Que passa pela educação, né? Que pra gente né, fazer uma mudança de estrutura num povo que ainda não faz nenhuma alimentação por dia, chega a ser até, né, é uma coisa que não tem possibilidade. A gente tem que atender às necessidades primárias da vida ali, né? Para depois pensar numa forma de modelar a cultura, de mudar essa cultura, né? Eles têm muita coisa bonita também, né? Parece que a gente falando assim, parece que é um verdadeiro caos, mas, né, inclusive essa questão da afinidade, do respeito pelo outro, é muito mais forte até, eu sinto, do que aqui no Brasil. Interessante porque no Haiti não existe ladrão. Lá não se rouba. Se alguém roubar alguma coisa, lá ao longo do país, você vê muitos pneus espalhados. Aí eu perguntei ao Frei, mas por que tanto pneu? Se um haitiano for pego roubando, eles mesmos pegam o haitiano, colocam dentro do pneu e colocam fogo. Então lá não rouba. Eles dizem, mas como não? Lá existe uma coisa chamada saquear. Você pode saquear para comer. Então, quando a gente sai do mercado, nos carros que os freis possuem lá, que transportam as coisas, sempre vai haitianos em cima tomando conta para que ninguém saqueie a comida. Isso para eles não é roubo. Então, você pensa, o que é o comércio do Haiti? Lá não tem comércio igual aqui, lá não tem parede. O comércio, né, é todo ambulante. Então, um monte de madeira, eles colocam ali a carne, junto com o esgoto, e a farmácia é um cone. Você lembra? Eles andam muito, eles têm um típico deles, andarem com as coisas na cabeça, né? Bacia. Então, eles andam com um cone, e ali está colado um monte de remédio.
eles vendem unidade de remédio, porque ninguém tem dinheiro para comprar. É impressionante. Lá você fala assim, eu quero comer um cachorro-quente, um pastel. Não existe isso lá, não existe comércio. O comércio é todo assim. Então, eu até perguntei ao Frei, mas como é que eles conseguem? Ninguém rouba nada. Ele falou, não, nunca ninguém vai roubar nada de ninguém. Então, isso que ele fala é interessante. Eles têm uma forma de se unirem, de organizarem, que a gente também, porque a gente está vivendo numa outra cultura, é muito difícil entender. Mas é impressionante essa forma que eles têm. Eles não admitem que um haitiano roube. Você pode saquear para comer. Né? Lá quando eu falo vender também, lá não é um comércio assim. Você não vai ver uma roupa bonita, você não vai ver uma roupa nova. É tudo aquilo, como ele disse, mas é a base de troca, entendeu? Eles vão trocando. É uma coisa desumana, é uma coisa que a gente não compreende. Os freis têm um trabalho muito bonito de padaria. E aí, quando eu fui para o Haiti, eu estudei muita receita de pão. Então, eu desenvolvi uma receita barata, com 3 elementos só para fazer o pão. E lá eu fui para a padaria e ensinei eles a fazerem o pão. Um grupo de mulheres, elas saem à rua para vender esse pão, para juntar mais dinheiro, para fabricar mais pão, para elas terem um dinheirinho delas. Então, e essa padaria fabrica pão para essas crianças que são assistidas pelos freis. E aí nós até doamos agora, enquanto paróquia São José, enquanto comunidade, nós doamos uma máquina para eles. E é interessante porque eles fazem o pão, é um trabalho interessantíssimo. As mulheres ficam lá, tem até um vídeo do meu Instagram, da alegria dela quando a gente chegou com a farinha. Elas fazem aquele pão e saem com aquelas bandejas na cabeça, enormes, bandejas enormes, no equilíbrio, e rindo e cantando, que me envergonha diante da vida que a gente tem, do número de depressivos que existe hoje no Brasil, que é um país com sérios problemas políticos, morais, mas o número de pessoas que sofrem de depressão é uma coisa que a gente não vê no Haiti. Ninguém é depressivo lá, ninguém reclama da vida. Por pior que seja, estão sempre sorrindo, sempre alegres, dançando, cantando. Então, como pode desenvolver em frente ao caos uma capacidade de viver bem com aquilo que está ali? É interessante, chama-nos a atenção. Às vezes eu via elas saindo, porque eu ajudava os médicos, pela minha formação de enfermagem, a gente estava ali. Então elas saíam cantando. Eu dizia, como é que pode? Essa mulher só comeu pão aqui hoje. Ela não vai ter mais o que comer em casa, né? E cantando com aquela bacia pesada na cabeça. Mas aquele pão alimenta mais do que o biscoito de terra, não? Com certeza, com certeza. E outra realidade terrível do Haiti, né, eu dizia, eu trouxe do Haiti, montamos uma feira na Paróquia São José, para mostrar ou tentar passar para as pessoas aquilo que é o Haiti. Daqui, ele que teve a experiência de lá, a cesta básica do Haiti cabe na mão. Então imagina, é um embrulhinho pequeno, com um pouco de arroz, um pouco de angu, uma mastomate e um saquinho maior de sal. E aí eu perguntei ao Frei, falei, engraçado, por que o sal? Porque quando chega ao extremo de não se ter mais nada para comer em casa, o Haiti, ele não tem asfalto, né? Ele é um barro amarelado, assim. Uma argila. É uma argila, é sem cor o Haiti, ele não tem uma cor, né? Igual você chega aqui no centro de fora, você vê aquela cor, né? Não tem. Então eles pegam aquele barro, interessante, porque ali passa o esgoto, porque não tem saneamento básico. Eles pegam aquele barro, fazem com uma gordura, que eu não sei se é gordura de porco, que gordura seria aquela, naquela argila, com sal. O Haiti é um país muito quente, né? E eles colocam aquilo em cima de telhas, e aí 5 minutos aquilo dá aquela cozinhada, e eles se alimentam daquilo. Né? Então é uma realidade triste, é uma realidade que nos apavora, que nos angustia, mas ao mesmo tempo é uma realidade de um povo alegre. Eles são alegres, cantam muito. Olha que voz que eles têm, né? Nossa. A igreja faz um papel muito bonito, evangeliza inclusive pela música. Então, eles têm vários corais, eles ficam cantando o dia inteiro. Entram também porque sabem que ali tem comida, né? Ali eles estão ali cantando, a igreja dá a comida a eles. Mas eles são de uma voz belíssimos. É muito interessante, né? Como o poder
público, né, pode olhar para aquela situação e não ser tocado pela situação do haitiano, não querer mudar, né, como alguém que é eleito na esperança de fazer algo, não faz. E esses políticos lá, qual a formação deles? Não sei se você saberia dizer. Na verdade, quem tem a oportunidade de estar na política, quase sempre teve a oportunidade de ir para fora do país, ou para os Estados Unidos, para estudar, né? Lá a questão política ainda é muito ligada às famílias de alto poder aquisitivo no Haiti, né? Tem uma região lá no Haiti, chama Pétionville. É como se fosse uma Europa dentro do Haiti, mas é né, onde inclusive ficam as embaixadas, né? Fica onde mora o núncio. É uma região assim que se fala, não é possível, é uma questão de virar uma curva. Você sair do caos total e entrar num bairro com belas mansões, é numa parte mais alta do Haiti, aquelas casas assim, esplendorosas, e ali é onde funciona a política do Estado. Então, assim, já são essas famílias que de alguma forma ainda detêm algum controle, não só político, mas econômico também, de poucos negócios que tem lá. Geralmente são essas pessoas que fazem o controle da política do Haiti, né? Então eles vivem como se fosse fora do Haiti só mesmo. Para eles, né? Esse grupo, eles trabalham para eles. Sim, só. o povo é um detalhe. E se você pensar, dá tempo da gente. Se você pensar um supermercado no Haiti, a nossa facilidade de ver, de pegar as coisas, de escolher. Lá não, lá é todo cercado de seguranças, fortemente armados, vidros blindados, e você não tem contato com a coisa, né? Porque também não tem muita qualidade, não tem muita opção. Então, você imagina o que é um supermercado. Pouquíssimas pessoas que conseguem passar até onde é esse vidro, que você ali fala o que você quer, a moça escreve, e aí você pega do outro lado. Quer dizer, o mercado também não tem responsabilidade. Na hora que sai dali, se alguém te roubar, ele não tem, né? Pouquíssimas pessoas têm acesso ao mercado. Precisa ir lá. A gente fala assim, a pessoa não tem noção do que seja. A gente precisaria conversar muito mais aqui para tentar entender um pouco mais, né, do que é a realidade desse país. Mesmo assim, faltaria, mas eu quero agradecer muito a participação de vocês, o trabalho que vocês têm desenvolvido, que é tão necessário. Obrigado. Fique com a gente vai para mais um rápido intervalo, já voltamos com a mesa.